Oi, graça e paz. Olha a pergunta que nós vamos fazer aqui e responder segundo Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 20. Eu sou Luzia, você está no canal Luzia Telestyle. É um prazer ter você aqui. Uma alegria muito grande poder estar com você mais este momento. Que Deus nos abençoe. É a palavra de Deus que nós vamos estar agora compartilhando, né? Então, o cristão, ele deve ser santo em que parte da sua vida? Você já pensou nisso? Que parte da vida que o cristão deve ser santo? E de quem partiu essa ordem para que se obedeça? Então, Paulo vai responder isso na carta de Efésios, Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 20. Vamos ler? Qual parte devemos ser santo? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Um versículo muito conhecido, né? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Viu? E qual é a parte, então, que nós devemos ser santo, com base nesse texto? Baseando a nossa resposta nesse texto aqui, nós devemos ser santo em todas as áreas da nossa vida. Toda a parte da nossa vida deve ser santa. Na questão financeira, na questão do lar, na questão social, entre amigos, família, toda a parte deve ser santa. Na questão sentimental, né? Devemos ser santos em todas as áreas. A questão eclesiástica é quando se trata de igreja, né? Falar das coisas de Deus, ou trabalhar, ou servir na igreja. Então, deve ser santo nesse sentido. Você sabe que o cristão, ele deve ser santo, como diz aqui, né? A pergunta está falando, né? O cristão deve ser santo em toda parte da sua vida? Olha, é uma pergunta. É em toda a parte da sua vida? Ah, tem parte que não precisa ser santo, né? A hora que você está sozinho em casa, verdade? Não. Mesmo a hora que está sozinho em casa, precisa ser santo, sim. Nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, que são anjos, demônios, né? Que a gente pensa que tá só, mas está todo mundo de olho lá. Todo mundo quem? Anjos, demônios, anjos santos de Deus, os santos anjos de Deus. Tem a pessoa do Espírito Santo que habita em nós, Deus Santo, né? Jesus falou assim: eu estou convosco todos os dias até o fim. Então, Jesus está com a gente o tempo todo. Ele é onisciente, onipresente. Ele está presente na nossa vida, mesmo a hora que a gente está só. Você pode pensar que está só, você nunca está só. Nós nunca estamos só. Então, Jesus está lá sempre. E olha, vou mais longe. Ele diz que Deus é onisciente, ele sabe o nosso pensamento. Então, vigiar o que a gente pensa, né? Quais são as intenções, intenção aqui do coração, porque ele sabe, né? Então, tem que cuidar com isso, ser santo aí. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado. A pessoa, quando recebe Jesus, ela é separada para Deus. Então, você é santo, você é separado para Deus. E você tem que ser santo o tempo todo, tá? Até nos pensamentos que muita gente viaja, né? Às vezes fica com recordação de coisas do passado ou com imagens na cabeça de coisas erradas que traz tristeza no coração de Deus. Tem que ser santo nas suas palavras, no seu jeito de viver, de conduzir as suas coisas, né? Às vezes a pessoa tem um problema financeiro
e ela não consegue manter a santidade na questão financeira. Então é importante você cuidar com isso, né? O cristão, ele não é aquele que fica fazendo conta e devendo um, devendo outro, devendo um, e depois tem que mudar de lugar, passar para lá, passar para cá, esconder de fulano. Não pode, tá? Tem que ser santo também na questão financeira, né? Na questão da verdade que sai da tua boca, não mentir, não acrescentar e nem tirar. Essas coisas assim, né? O Senhor, ele vai esclarecendo. E aí ele fala assim, olha, você deve viver prudentemente, olha, veja prudentemente como você anda, né? E fala assim, não como nécios, né? Mas como sábio. Nécio é aquela pessoa que ainda não conhece a Deus, né? Que ouviu, mas não deu atenção com as coisas de Deus. Nós devemos andar como sábios. Sábios como? Aquela pessoa que entende as coisas de Deus, que sabe as coisas de Deus, certo? Que está se esforçando cada dia para ser melhor, né? E ainda no versículo 16 de Efésios 5, capítulo 5, 5:16 diz o seguinte: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quer dizer, o tempo passa muito rápido e os dias são cada dia mais difícil. Então a gente tem que poupar o tempo e tudo que a gente puder gastar, investir o tempo agradando a Deus, aí sim, aí nós estaremos remindo o tempo, né? Fazendo bem para as pessoas, estaremos fazendo para Deus. Você lembra aquela parte que Jesus falou assim, ó, quando fizer a um desses pequeninos, a mim me fizeste? É isso, tá bom? Então devemos ser santos em todos os momentos. E ainda, no versículo 18, ele fala para não se embriagar, né? Porque o vinho tem contenda. Aí a pessoa nem toma o vinho. Ah, você pode não tomar vinho, mas às vezes toma cerveja porque acha que não é nada. Mas a cerveja é alcoólica também, né? E não é bom tomar, não é bom. Se encher do Espírito. E uma forma de se encher do Espírito é lendo a Bíblia, falando sobre a Bíblia, cantando, louvando a Deus, pensando nas coisas. Você sabe que em Filipenses, Paulo fala assim, tudo que é bom, né? Tudo que é de boa fama. Filipenses 4:8. Ali é uma peneira. Pega lá Filipenses 4:8 e dá uma olhada. Tudo que é coisa boa, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Certo? Que Deus nos abençoe, né? Essa é a resposta, né? Então, nós devemos ser santos em todas as partes da nossa vida, em toda a área da nossa vida. A próxima questão aqui do seu glorioso trono, como Deus vê aquele que a ele se rendeu e hoje é um cristão, né? Nós não nascemos cristãos, nós nascemos, né, filhos de Deus de criação. Nos tornamos filhos de Deus de adoção quando recebemos Jesus. Aí ele deu o poder de ser feito filho de Deus mesmo, filho gerado, né? Uma nova pessoa, uma nova criatura, quando recebemos Jesus. Tá lá em Romanos 10:8. Lembra disso? Então, aí, olha aqui. Do seu glorioso trono, como Deus vê aquele que se rendeu a ele? O dia que você se rendeu para ele, Deus passou a ver você, ó. Ele começou a ver você de uma forma diferente, né? Então, ele passou a ver você como um cristão. Olha, eu vou ler. Primeira carta de Pedro, a primeira carta. Pedro escreveu 2 cartas, não foi? Foi 2? Sério? Eu vou ler a primeira carta, tá? De Pedro, capítulo 2, 9 e 10, 2 versículos. O versículo 9 diz o seguinte: mas sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Olha da onde o Senhor nos chamou. Ele nos chamou das trevas para a luz. Então, olha, nós somos geração eleita, estou no versículo 9. Nós somos geração eleita, fomos eleitos pelo próprio Deus, somos sacerdotes do próprio Deus, sacerdotes, nação santa de Deus. Olha,
e povo adquirido, fomos adquiridos. Jesus nos adquiriu através da sua morte de cruz, né? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Estávamos nas trevas, ele nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz, tá? Versículo 9 da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vós que noutro tempo não era povo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Olha como Deus nos vê, como povo de Deus, nós somos povo de Deus. Você é de Deus, eu sou de Deus, né? Que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Gente, grava esses versículos. Primeira carta de Pedro 2, do 9 ao 10, tá? Que Deus nos abençoe. Olha, você não é pouca coisa, eu também não. Não sou pouca coisa. Olha que eu sou. Geração eleita, você. Sacerdócio real. Nação santa. Povo adquirido, ele nos adquiriu. Somos povo de Deus. Deus te abençoe. Que Deus brinde você com essas verdades e que você se veja como tal. Até o próximo vídeo.